não quer esperar o lançamento do videogame, igual no episódio de South Park, que o Cartman não se congela porque ele não aguenta esperar o lançamento do Nintendo Wii, e aí ele se congela, só que a galera esquece ele lá e ele acorda depois de 200 anos não ter mais Nintendo Wii. Os caras esqueceram o cara. Esqueceram, ele sai desesperado pra achar o Nintendo Wii e não tem, a sociedade não tem mais Nintendo Wii, é uma sociedade ateia. E eles se matam, os ateus se matam entre si e não tem mais tempo pra videogame. Cara, é muito bom. O South Park é genial. Esse eu não assisti. Eu assisti alguns. South Park é genial mesmo. Eu já vi muito South Park. Mas então, então tá, cara. Dá Nossa, pra viajar futuro, no tempo. Eu imagino os bilionários pagando assim, cara, ele tem uma doença terminal, tá ligado? Aí, putz, pô, eu não tem cura ainda, a tecnologia chegou, vou pagar uma nave pra lá. Se bem que quando chegar nesse nível, a gente já vai ter conseguido a cura pra essa doença incurável pra qualquer aí. Cura, né, velho? Eu também acho. Verdade, faz sentido. Só que era do corona. Mas por que você tem esse sentimento com a qualidade do produto? Porque desde moleque, mano, desde a época que a gente, começou lá atrás, cara, você já tinha essa pegada. É um senso de responsabilidade que caiu em cima de mim, porque o início do canal só falava de nostalgia. Sim. Só que conforme o tempo foi passando, os temas foram acabando. Né? Acabou, as séries acabaram. O que eu faço? Falei, deixa eu explorar outros temas que eu gosto. E eu sou apaixonado por ciência, por a minha série de TV preferida é Cosmos, tanto do Carl Sagan quanto a releitura do que o Neil apresenta. Então eu acho que eu queria que as pessoas olhassem para esses temas da forma que eu via. E eu olhava aquilo e ficava fascinado. Falei, eu quero que as pessoas fiquem fascinadas também como eu fico por essas coisas. Só que aí eu tinha que explicar. E eu sempre entendi que eu tinha uma facilidade para explicar uma vez que eu entendia. Então eu sempre precisei de ajuda. Então os temas que eu escolhi eram temas que eu queria aprender. E aí eu aprendia durante o processo de produzi-los. Então, por isso que demora 3 meses. Então a gente gasta muito tempo no roteiro. O roteiro ele passa por revisão de especialista, sabe? Ele é um trabalho bem delicado que a gente tem. Em alguns vídeos, como por exemplo, vídeos de história, a gente chega a ter 3 historiadores, para não ter só a visão de um. Que a gente sabe que na história, às vezes os próprios historiadores estão brigando entre si. Então, já aconteceu algum ponto de vista conflitante em algum vídeo de história? Claro. Não tem jeito. História é uma coisa muito delicada e muitas pessoas, cada pessoa pode ver de uma forma. E se você sempre vai observar pelo seu espectro, o seu espectro político, ele sempre vai influenciar a sua visão do que você está assistindo. Então não tem jeito. Quando você entra em temas mais delicados, como ditadura militar, esse é um tema que os militares vão ver de uma forma, uma galera que tem pai militante de esquerda vai ver de outra, entendeu? Então essas visões vão se chocar. Então o que eu sempre tentei não foi dar uma visão para a história, eu conto o que aconteceu. Eu deixo lá e aí você tira a sua conclusão, entendeu? É que os caras às vezes querem revisionar o que aconteceu, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não, acontece, mas... Tem muita... Sempre quando você lança alguma nostalgia com uma pauta mais política, dá uma polêmica, né? Depende do assunto, né? Mas eu lembro já de várias vezes no Twitter e saber que a galera, principalmente da direita, enche teu saco. Sim, e às vezes eu errei. Tem que parar com esse negócio, ninguém é perfeito, velho. Eu já errei, já cometi alguns erros em alguns vídeos, de coisa que eu queria, por exemplo, um vídeo que eu já postei da Venezuela, uma época em que eu rushei demais e acabei não abordando todos os aspectos. Falei, melhor eu deletar e indicar alguém que abordou melhor o assunto. Eu tenho problema nenhum em reconhecer um erro, eu não sou um cara... Nossa, que merda pegar e deletar um vídeo desse aí de mó tempão que tu ficou... Cara, eu gastei, mas as pessoas nunca vão enxergar isso, mas eu prefiro deletar se estiver errado do que manter no ar. Até mesmo no vídeo do fascismo, teve 2 trechos do vídeo que ficaram meio ambíguos, e eu resolvi reeditar e pedir pro YouTube o reupload mantendo as visualizações, e já tá lá, consertado, trechos que uma galera criticou e que eu olhei e falei, isso aqui tem razão, aqui tá parecendo uma coisa que não foi a intenção, vamos mudar isso, estão pegando isso aqui meio fora de contexto, realmente parece uma coisa errada, vamos mudar isso. Então, eu não tenho problema nenhum, e sempre que alguém critica o meu trabalho, eu acho ótimo, porque eu não quero ser o dono da razão, eu só quero informar o negócio da maneira correta. Sim. Mas tem tema que a galera tem que entender que não vai ter consenso, entendeu? E às vezes você sofrer crítica por algo que é debatido na própria academia, sabe? Só peraí, é injusto você tá falando que isso daqui é dessa forma porque é a sua visão, mas eu também tenho outros 3 especialistas que chegaram à conclusão de que dá pra explicar dessa forma também. E os caras estão batendo no mensageiro no fim das contas. E eu sou só o apresentador, mano, entendeu? Eu sou só o apresentador.
E é claro, mas é claro que eu tenho que me responsabilizar também pelo conteúdo. E é engraçado porque eu conversei com algumas pessoas que me criticaram em relação a isso. E às vezes, muitas vezes eu falo assim, tá, mas fala aí, você tá querendo falar que meu conteúdo é irresponsável? Sendo que eu sempre que eu gasto mó grana em justamente deixar meu conteúdo responsável, ele é revisado inúmeras vezes, às vezes por especialistas diferentes. Como assim você tá falando que é irresponsável? Ah, mas aí você fez lá o guia politicamente correto. Eu falei, peraí, o guia não é um projeto meu. E a galera gosta de citar essa coisa do guia porque me associa com o Lunarlock. E é bom deixar claro, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu gosto de explicar sempre, que o guia politicamente correto do History não é um projeto meu. E rolou uma puta confusão com esse projeto, que eu achei, assim, muita sacanagem o que rolou, que foi o seguinte: eu fui o apresentador, eu chamava os convidados, e quando eu sentei com o diretor do projeto e com o pessoal do History, eles falaram que os dois lados seriam ouvidos, certo? Então que o diretor ele ia chamar uma galera mais de direita, mas também ia chamar uma galera de direita, e que os dois lados iam ser ouvidos. E essa era a ideia, era pegar esses temas e deixar os dois lados debatendo. Eu falei, legal a ideia. Eu não sou historiador, na época nem tinha ouvido falar do Narlock, nem sabia quem era esse tal de Leandro Narlock. E aí, o que aconteceu foi que quando a série saiu, a gente descobriu que o diretor omitiu para parte dos convidados de esquerda de que a série era baseada no livro do Narlock, porque ele sabe que muitos historiadores, a maioria, inclusive, dos historiadores, acham o livro do Narlock um desserviço, um livro irresponsável, que trata assuntos delicados, assuntos polêmicos de uma forma irresponsável. Isso não é minha visão, isso é a visão de historiadores que falam que ele fez isso com o livro. E eu não fazia ideia disso. Só que, olha que sacanagem, o diretor omitiu isso só para os caras toparem participar do projeto. O que aconteceu? Quando o projeto estreou, a galera ficou puta. Falou, peraí, o que é baseado na obra do Narlock? O que? E muita gente pediu para tirar. E aí o que aconteceu? Vários temas ficaram sem o outro lado da moeda. De uma irresponsabilidade, eu jamais cometeria esse para mim isso não é um erro, para mim isso foi uma coisa feita de propósito, porque sabia que as pessoas de esquerda não topariam. Eu acho isso de um erro, cara. Eu não faria isso, tem que ser 100% transparente. É desonesto, né? É desonesto. E eu condenei, e o máximo que eu pude fazer foi tirar a publicidade que eu havia feito da série e negar participar de uma segunda. Eu fui chamado para uma segunda temporada e falei, imagina, eu só topo se eu falei assim, aí seria minha chance de poder reverter um pouco os erros da primeira temporada. Eu falei, eu topo se eu for o diretor do projeto. Aí não deixaram, eu falei, então tá, então chame qualquer outra pessoa, eu não vou participar. Então é bom deixar claro essa minha relação com o projeto do guia. Ficou puta, né? Não, é porque é muito triste ver uma galera às vezes generalizando o meu trabalho com algo que nem é meu, sabe? Peraí, o guia politicamente correto não é uma coisa minha. Então eu fui apresentador, claro, tenho minha responsabilidade por conta disso, mas fui pego de surpresa também, cara, e acontece. O máximo que eu pude fazer eu fiz, eu neguei uma participação numa segunda e condenei o que o diretor fez. Bom, mas eu entendo, eu entendi esse ponto, eu quero levantar um outro ponto. Pô, o cara de esquerda que não quer participar só por causa que eles não... Porque é de uma pauta que ele não concorda? Ele não concorda, eu acho bad vibe. Pra mim, ele eu sei que não foi isso, que tu disse. Então, mas... eu acho que isso prejudicou o programa no final, porque ficou sem um lado. Eu também acho que prejudicou o lado desses caras. Mas eu tento entender o lado do cara que se sentiu enganado, sabe? Sim, uma coisa é a atitude. Sim. Não é muito, tipo, é o cara, pô, você me enganou só porque o negócio era do... Entendeu? Acho que tem errado, com certeza. Tem o lado do cara também que, pô, ele vai se sentir desrespeitado. Aí ele cagou no pau, porque se nada que você faz na vida, você tem que ter uma estratégia desonesta. Exatamente. E esse diretor aí, ele já foi na ideia de que os caras não iam aceitar. E eu pedi o meu historiador, porque assim, tudo que eu falo no History ali, meu historiador, o Caio Vinícius Godoy, ele estava presente. E inclusive várias coisas foram mudadas na hora por causa dele. Falou, não, ele não pode falar isso não, muda pra isso daqui. O meu historiador tava... Só que eu não tenho como me responsabilizar por coisas que outras pessoas falaram. E aí, quando o meu historiador pediu pra fazer a revisão dos episódios, eles não deram, cara. Eles não deixaram o meu historiador revisar. Ou seja... Tem coisa aí. Saca? É isso. Fazer o quê? Aconteceu uma coisa que eu acho uma merda. Não gostaria que isso tivesse acontecido. De fato, é politicamente incorreto. É incorreto até demais. Passar um pouquinho do ponto. Sim.
Não é nem politicamente, é moralmente Moralmente incorreto, o que é outra questão. Eu gosto do politicamente correto, mas eu não gosto do moralmente incorreto. E ainda sobrou pra tu, isso que é o pior. Sobrou muito pra mim. Isso é o problema, né, cara? E você sente que a gente começou, né, nós todos aqui, lá no começo dessa parada, né? Sim. E a gente tava conversando, você falou, mudou, né, mano? A internet, ela tá... Eu acho que dá pra gente olhar isso de várias formas. Tem vários pontos de vista. É legal porque deu voz pra muita gente que não tinha. E a gente sabe que durante muito tempo vários grupos simplesmente não tinham voz na internet. E agora eles têm. Entendeu? O problema é que quando todo mundo tem voz, às vezes fica barulhento demais e você não consegue ouvir. Às vezes é legal, tipo, peraí, vamos entender quais pautas são realmente importantes. Onde vale a pena gastar mais energia, sabe? Vamos entender, porque tem pautas que valem sem energia, mas tem outras que valem mais, são mais importantes. E vamos entender quais são essas pautas. Tu tava falando que os caras querem matar formiga com bala de canhão. Cara, e esse é o problema. Tudo na internet que vira uma coisa automática perde o valor. A cultura do cancelamento, ela tende a morrer eventualmente, porque você perde o efeito do cancelamento quando você tá cancelando absolutamente todas as pessoas. Vira o menino que gritou lobo. E aí às vezes você tem uma pauta muito importante que precisa da atenção e a galera já gastou tanta energia com uma outra que pode sim merecer atenção, mas será que merece tanta quanto aquela? Então eu acho que essa é uma coisa que a gente precisava refletir, até mesmo para isso ser efetivo, para quando a gente tiver uma pauta importante que a gente precisa se unir para defender, a gente ter a energia para fazer isso e se organizar, né? É o que eu acho. Pra caralho. Isso realmente é uma pena como as coisas se polarizaram e estão totalmente fora de controle. Mas você sente que tá melhorando ou que tá só piorando? Eu acho que tende a piorar antes de melhorar. Idiota é a maioria em qualquer círculo. Mas né? É que Na hoje internet. em dia eu sinto que... Igual uma doença num corpo, tá ligado? Ela vem, ela se alastra, mas aí de repente o corpo entende como lidar com ela, sabe? E aí a gente começa a ver os anticorpos aparecendo. A gente sempre tem na internet um reflexo do que a gente tem na nossa política, né? No nosso dia a dia do Brasil. Então, como a gente sabe que a gente vive num país extremamente polarizado, é natural que essa polarização acabe sendo transmitida pra internet também. Como será que esse bagulho ia acontecer no Orkut? Várias comunidades diferentes declarando guerra pra outras. Eu sei lá, cara, é muito louco, né? Porque agora é tudo muito fácil, você compartilha um vídeo muito fácil, é por isso que a gente tá na era da fake news, né? Onde todo mundo acha que é o dono da razão e compartilha aquilo como se fosse verdade absoluta, sendo que existem outros pontos de vista a serem considerados. É muito delicado, porque você vai matando pessoas, acabando com reputações de forma meio irresponsável, né? Eu acho que também tem muitas pessoas que não estão muito preocupadas com o que é a verdade de verdade. Elas querem a verdade delas. Exatamente. E aí o WhatsApp, principalmente esse pessoal mais velho, eles não têm essa nuance de internet. Eles espalham... Sabe quem espalha fake news pra caralho? Criança e o cara mais velho. Eu acho que é isso. A gente tá muito tempo na internet, então a gente já entendeu como ela funciona, como o mecanismo da internet funciona. E o que você precisa fazer, às vezes, pra baitar um cara, pra pegar um cara, sabe? Em fake news, em fazer aquele ponto parecer o único ponto de vista, sabe? Existem várias formas de fazer isso. Então a gente é gato da internet, a gente entende isso. A gente só caía quando era no começo, quando chegava aqueles e-mails falando que você ganhou uma herança, tipo 10, 15 anos atrás. Eu lembro de receber esse e-mail, nunca pensei, tipo, realmente. Nossa, deixa eu ajudar esse príncipe da África aqui. Uma vez eu fui alugar, eu tava vendo casa pra alugar quando eu ia sair da casa da minha mãe. Aí no site pra escolher a casa lá, eu encontrei um apartamento maneiro. Só que aí era golpe. Era um bagulho que era muito barato e mobiliado já. Só que aí o preço tava... Eu fui entrar em contato com a mulher só falava inglês, tudo errado. Bizarro. Ainda bem que eu não caí, cara, mas ela queria um depósito maneiro. Então, tem que tomar cuidado, cara. Sim, na internet hoje em dia deve estar... E com a pandemia aumentou muito os golpes online, aumentou muito. Nossa, golpe desse auxílio aí deve estar rolando há Nossa, cadastre seu CPF, sua data de nascimento. Com certeza, né, mano? E o governo, ele meio que... Eu gosto da ideia de distribuir dinheiro pra galera na pandemia. Gosto pra caralho. Mas tinha que ser, né, pra galera esse dinheiro, né? Tinha que ser... Cara, como o Brasil é um país muito grande, né? Então você tem um fluxo gigantesco de dinheiro que você precisa mover.
para auxiliar todo mundo. Não é uma operação fácil de se fazer. Com certeza. Então, acredito que tem um certo grau de Tem que dar dificuldade. um desconto aí pros caras. Enfim, não sei se tem que dar um desconto, porque é uma coisa. Eu acho que é obrigação do governo ajudar as pessoas numa pandemia. A gente viu todos os países sérios do mundo fizeram isso. Desconto é o caralho, ó. Pau no cu dos políticos. Eles têm que ajudar a galera e a gente tem que cobrar isso da maneira certa. Tá defendendo político. Não, do longe disso, tô só Você te afetou muito a pandemia na questão de trabalho, não? Cara, eu passei boa parte da pandemia finalizando minha série, então pra mim, tipo, não Te mudou. ajudou, Não te mudou. ajudou a focar. Me ajudou a Já tava focar, tudo não mudou gravado? nada. A gente gravou em fevereiro de 2019, a gente gastou muito tempo em pós, cara. Pós-produção. Pós é o quê? Edição? Pós é corte? tipo animação, infográfico, material de arquivo, trilha sonora, correção de Da cor. grana que tu gastou pra fazer isso, a maior parte foi pra animação, foi pra... Acho que, você acha que foi acho que a arriscado? maior parte do orçamento foi pra parte de pós-produção, né, de VFX. Então, desde você pagar estúdio, a gente teve uns 3 estúdios de animação trabalhando na série, você contratar a equipe de VFX para produzir VFX para cenas específicas. Então, você tem um programa que ele é explicativo. Então, eu não posso estar falando sobre um tema e não ter algo claro na tela sobre aquilo, explicando aquilo. Então, eu precisava dessas imagens. E quando você faz uma série, é muito delicado. Todo o material de arquivo que você vai exibir, você tem que ter o direito daquilo. Então, por exemplo, no Triângulo das Bermudas tem uma hora que eu falo de um navio que desapareceu lá, que era o navio El Faro, que foi o último acidente que teve no Triângulo das Bermudas. E aí eu precisei usar imagens do El Faro, da galera achando esse navio depois, sem a tripulação, mas os destroços. E eu tive que ir atrás do direito disso, um pesadelo. Tinha uma equipe, né, responsável por isso, mas assim, demorou um tempão até conseguir os arquivos. Aí você não consegue com qualidade boa, é uma série em 4K. Então, assim, todo o material tinha que estar em boa qualidade. Nem todo o material a gente conseguiu, porque eu sinto que em alguns momentos eu valorizei mais o conteúdo do que... Então, tipo, por exemplo, tô falando da origem do lobo, tô querendo dar um exemplo de como é difícil para um lobo sobreviver contra os predadores. Aí eu acho um material incrível da BBC, de um lobo disputando comida com um urso e com um slowzão, só que aquilo não tá em 4K. Aquilo tá em Full HD, mas num ProRes, com uma resolução legal. Fala, pô, eu vou usar, eu prefiro isso daqui do que um outro material 4K, mas que seja mais genérico. Então, como eu fui um dos editores também, eu fiz muito essa pesquisa. Eu tive que ir atrás desse material, gastava horas indo em banco de dados de imagens da NASA, baixando coisas pesadíssimas, horas baixando coisa para ir cavucar nesses materiais, para achar coisas específicas para determinados episódios. Então foi um trabalho assim que eu dediquei 2 anos da sua vida. 2 anos da minha vida e todo o meu conhecimento com edição, com pós-edição, com animação, coloquei tudo ali, mano. Tem um episódio da Terra Plana, cara? Não, esse eu fiz no YouTube, mas talvez fosse interessante pra uma segunda temporada, né, cara, fazer um sobre a Terra plana. Você tinha que provar... É que eu já fiz no YouTube esse da Terra plana. Aí você provou lá de todas as formas que a Terra é redonda? Não, o que eu fiz foi pegar os argumentos dos terraplanistas e ir explicando o porquê eles estão errados em cada um deles. Da hora. Então, tem um episódio da série que é isso, que é o do aquecimento global. O nome do episódio é Aquecimento Global, a Grande Conspiração. Pois é. E aí o episódio ele tem a participação especial do Wendell Bezerra, que ele faz um personagem, ele faz o Mr. Gordon, Raul Gordon. Tanto que a gente fez uma brincadeirinha Gordon, na hora que ele vai se apresentar, fala: "Oi, eu sou o Raul Gordon." E ele é o dono daquele laboratório do Complexo Cury. Ele é o cara que financia as pesquisas da doutora Tai do complexo. Então aquilo lá só funciona com o dinheiro daquele cara, né? E ele representa várias empresas e ele solicita uma apresentação sobre aquecimento global porque ele precisa achar um argumento para falar que a empresa dele não é culpada de crimes ambientais. Então ele funciona como um negacionista. Então a gente chama o cara para ser a voz da pessoa que não acredita que o aquecimento global está sim acontecendo e é causado por nós, seres humanos, dando todos os argumentos. Ele, não, mas peraí, e o Sol? Você não falou do Sol e a atividade solar, não é a atividade solar? Então a maioria das pessoas comuns não tem esse argumento. Se um cara questionar ela disso, você fala: pô, pois é, eu não sei qual é a atividade solar. Você não sabe responder. Se o cara virar pra você e falar assim: tá, mas e a quantidade de dióxido de carbono que os vulcões emitem por ano? Não é isso que está causando o efeito estufa? Você não sabe, você não tem esses dados. Então o que eu fiz foi fazer isso, trazer esses dados através de uma apresentação que eu e a doutora Tai a gente faz pro
Sr. Gordon, que é o Wendel Bezerra, e ele sempre questionando e a gente dando os porquês de que não, na verdade não é bem assim, a gente vai mostrando todos os dados. Esse dia a gente tava aqui pensando numa parada, e aí vamos ver se tu vai saber responder essa. Obrigado. A gente tava viajando aqui sobre o descongelamento, né? Do permafrost, etc. Do permafrost eu falo dele. Aí o Monark falou assim, cara, eu acho que se descongelar essa porra toda aí, cara, o gelo já tá na água, tá ligado? Ele vai só manter a mesma coisa. Do Paulo Sul? Não, sabe qual é o problema do derretimento das geleiras? É que ele é um sistema que se retroalimenta. O gelo, ele é a superfície mais reflexiva natural que a gente tem. Eu entendo, não, mas a questão que a gente queria saber é se o Polo Sul derreter, aumenta o nível do oceano ou não? Porque o meu argumento é... Claro! Não vai aumentar porque o gelo já não tá sobre o continente. Mas ele ocupa um tipo de volume diferente. Mas a água quando... Não ocupa, mas porque a água é o gelo condensado, né? Só que a água, quando vira gelo, expande. É uma das propriedades que expande. Então, a água expande. Mas você sobe... Mas o grande problema disso é que você sobe o nível dos oceanos, entendeu? Então, é que eu já vi alguém falando que o Polo Sul não era problema. O Polo Norte que era problema porque o gelo estava em cima de continente. Então, o peso, a água já não estava contabilizada nos oceanos. Eu já não sei argumentar sobre isso, não. Então vamos ter que esperar o Pedro Lodge. Sai fora da minha Pedro Lodge, responde a porra da mensagem que eu mandei pra você no WhatsApp, cara. O Pedro Lodge, ele vai saber falar mais sobre isso. Segue o mistério do Polo Sul. Mas o que a gente tem é que... Tu não sabe a experiência que a gente fez. O quê? A gente pegou um copo, encheu de água até a boca, colocou um gelo e ficou esperando ele derreter pra ver se ia transbordar. Sério? Sim, é interessante, vocês fizeram um experimento científico. Só que aí a gente esqueceu. E qual foi o resultado? Nenhum, porque a gente esqueceu. Não subiu o nível, eu tava olhando ali, não subiu o nível. Tava olhando aí o caralho, mano. Para de Tinha que fazer isso numa escala maior, né? Vamos ver, se eu tiver errado, ótimo, né? Mas ótimo ou não, né? É interessante testar. Eu espero estar certo, porque aí é menos... Você tem uma hipótese, você testou a sua hipótese. E chegou a uma conclusão, olha, é um experimento científico. É, um experimento meio louco, né? Que nem outro dia tava o Cid perguntando se se existe fantasma de barata. Tomara que não, cara, porque senão minha casa ia ser assombrada. Eu tive problema feio com barata em casa, mas durante anos tinham 2 ninhos de barata em cima da minha casa. E todo dia eu chegava em casa e tinha 2 baratas pra matar ou recolher o cadáver. Porque aí eu detetizava, só que algumas filhas da puta sobreviviam, faziam outros ninhos. Então demorou. Aí elas apareciam, voltavam a aparecer de novo. Às vezes eu tava em casa e eu ouvia o barulhinho delas saindo pelas frestas do gesso. Caralho. Nossa. Tu tinha que ter um gato. É bom esse barulho aí. Tinha que ter um gato. Gato resolve o problema de barata. Gato acaba com barata. Né? Não, mas aí eu chamei o pessoal do detetização e resolveu também. Pela 4ª vez funcionou. Entendi. Eu já sofri com barata também. Uma vez minha mãe colocou num quarto. Tipo, a nossa casa tinha um quartinho fora da casa, tá ligado? E era do lado de um ralo que a gente tinha. E aí ela me colocou, porque eu gritava muito jogando jogos, e ela me colocou o mais longe possível dela pra não sofrer comigo. Só que saía barata direto. Então eu sofria porque de vez quando eu tava jogando passava uma barata assim na minha mão, subia pela... Isso é um terror. Será que é por isso mesmo, Monark? É por isso, cara. Tá falando que eu sou porco, que eu sou meio porco. Você é meio porco? Eu deixo. Imagina, mas olhando pra você eu não tenho essa impressão. Engraçado. Caralho, essa foi a indireta mais certeira. Mais direta possível. Que eu já vi na minha vida, moleque. Brincadeira, tô zoando. Imagina. Não, mas eu sou porco mesmo. É só um estereótipo. Cara, olha isso aqui. Todo sujo, mano. Então, beleza, cara. Você atende bem esse estereótipo. Sei lá. Eu queria melhorar, na verdade. É que eu cago mesmo pra aparência. Mas a Lu tá me ajudando. Tá, cuidando. Sempre ajuda, né? Né? As mulheres fazem diferente. Elas fazem a gente querer ser mais limpinho. Porra, elas não brigam, na verdade, né? Minha esposa, Eu sou bem limpinho, cara. Eu sou muito chato com limpeza. Sou muito meu problema não é nem com limpeza. Meu problema é que eu sou meio desleixado com a minha própria aparência. Então, por exemplo, vamos sair pra não sei onde lá, a primeira coisa que eu faço é pegar meu chinelo mesmo, que se foda. Mas eu também não ligo muito pra isso, não. Minha mulher liga. Chinelo no shopping eu acho que é totalmente normal, né, hoje em dia. Eu também acho. Chinelo e bermuda. Eu lembro uma vez que eu tava, lá no Rio eu ia de chinelo, mas aí... mas Rio é mais comum, né? Rio a galera é mais... Mais chinelo. É praia, né? Praia. Calor pra caralho. Aqui eu fiquei na casa de um amigo e eu nem vim de tênis, eu vim de chinelo. Na primeira vez que eu vim pra São Paulo na minha vida.
Aí o cara queria ir no shopping porra, acabamos não indo no shopping, porque eu não tinha um tênis. Aí o caralho. Sério? Ah, mas aí também esse seu amigo aí, né? Não, mas Meio ele bitolado, ele além disso, super burguês. Então, Entendi. a gente deve ter ido no shopping. Essa galera pensam, tem uns problemas com esse tipo de coisa. Eu vou com shorts furado no Bobagem. shopping mais caro, foda-se. Que Tô nem muda? aí. Não muda nada a sua roupa. Muda porque as pessoas te tratam melhor se você tá melhor vestido. Ah, sim, mas aí você escolhe assumir esse risco. É, É eu prefiro ser maltratado honestamente. porque você sabe quem são as verdadeiras pessoas. Entendeu? Quem tá olhando você ruim por causa da tua roupa deve ser provavelmente uma pessoa de caráter duvidoso. Exatamente. E lançando essa série no Netflix, o que você pensa mais fazer da vida, fora séries pro Netflix? Pô, cara, eu queria muito agora também fazer um original pro YouTube, né? Agora que eu fiquei tanto tempo longe do YouTube, seria legal. Na época eles chamaram pra eu fazer, mas eu não tive tempo, essa é a verdade. Eu até comecei a rabiscar uma ideia, mas aí... Seria na mesma vibe? Não, acho que nem é legal, né? Fazer alguma coisa que Seja vai na mesma competir vibe, com a Netflix. sim, Eu sim. acho que... E o que tu ia fazer? O que tu rabiscou? Ah, cara, eu tinha pensado no sabe eventualmente esses vídeos que você cai de galera, tipo, energia de graça limpa, que eles pegam uns ventiladores e faz ficar funcionando com energia eletromagnética, que parece que é uma energia infinita, que olha só, descobriram a grande invenção da humanidade, agora não precisa mais gastar energia, já tem um sistema que se retroalimenta e é infinito. Igual aqueles memes de 2010. E aí pegar esses vídeos e fazer um baitzão, tipo, começar o vídeo como se fosse, apresentando aquilo como se fosse uma coisa verdadeira, e aí no processo eu vou explicando como faço aquilo, e aí no meio desse processo eu explico, na verdade, como aquilo funciona de verdade, e por que aquilo é uma mentira, e no final a gente chega à conclusão de que é uma mentira. Gostei do desenho. Legal. Porque aí você usa essa coisa que é o que chama atenção, que baita a galera, que é nossa, essas coisas que parecem boas demais pra ser verdade. Você usa isso para explicar a ciência por trás daquilo. Legal, e é um serviço à sociedade também, né? Geralmente quando parece bom demais pra ser verdade é porque é mesmo. Não é verdade. Exato, não tem. Quando você fala, você acha que o ser humano já não teria explorado isso? Porra, tá de sacanagem. Imagina. Foi o youtuber que descobriu essa porra aí. Tá de sacanagem. Cara, eu vejo tu reclamando no Twitter às vezes de monetização no YouTube. Que tu sofre porque o seu conteúdo é muito produzido, demanda muito tempo, muito dinheiro, imagino. E o AdSense por si só não paga tão bem assim pra valer a pena. Nossa, meu AdSense tá terrível, cara. É porque a maior parte dos meus conteúdos, eles perderam a monetização, cara, porque tinha coisa de terceiro. Foi caindo um atrás do outro, cara. Eu tô cada vez com... Então acabou sobrando as coisas 100% autorais. Só que o problema é assim, o que a galera não entende, né? Se eu vou fazer um vídeo um vídeo sobre o Stephen Hawking, não tem como eu criar 100%, eu vou ter que usar insert de documentários, e a ideia é justamente essa, é criar um compilado, é criar uma narrativa usando o máximo de material que já foi produzido sobre aquela pessoa, sobre aquele conteúdo. O vídeo do Einstein é isso, eu uso o máximo de coisas para contar a história do cara, é o vídeo do Freddie Mercury, do Michael Jackson. Então eu preciso de conteúdo de terceiro para fazer o que eu faço, e o que eu faço só existe por causa de conteúdo, o que eu acho que é uma parceria, porque tem coisas originais, tem muito motion, coisas que a nossa editora e que a nossa galera de motion faz, que são coisas originais que a gente tem, mas misturado junto com o conteúdo de terceiro. Então o que acontece é que, por mais que eu tenha coisa original no meu conteúdo, ele não me rende, porque eu eventualmente vou perder a monetização pro cara do trecho da BBC, do trecho do History, do trecho de sei lá o que. Eventualmente esses conteúdos vão caindo. Dá pra correr atrás disso? Dá pra brigar? Cara, eu briguei, por exemplo, com Paródio, porque caiu uma retrospectiva minha. Retrospectiva eu brigo porque, cara, não, é animação original, a música a base instrumental ela é toda criada pra música do zero no estúdio que eu faço com o meu querido amigo do Hataka Studio, o Fábio Hataka, que ele recria a base instrumental, cria uma base nova e a gente faz uma música original em cima. Então não tem, a gente tem direito por lei de fazer, de parodiar uma música. Isso a lei permite. Então quando caiu recentemente uma retrospectiva, eu fui atrás, acionei advogado e a gente conseguiu voltar. Só que tem coisa, por exemplo, vídeo dos Beatles, eu não consigo, cara. É um vídeo que toda hora cai e eu não consigo, porque tem
1 milhão de copyright de música diferente da Apple, da gravadora Apple, que é a gravadora, e de coisa da Universal, que é dos clipes deles. Então, tipo assim, não dá, cara. Eu tenho que mandar 200 mil contra a notificação, porque é um vídeo de 1h50 contando a história dos Beatles. Quem assistiu esse vídeo sabe que é um vídeo incrível, cara. Um vídeo que eu fiz pro meu pai, em homenagem ao meu pai, que é fã dos Beatles. E, tipo, o Rob, um dos roteiristas, o principal roteirista desse vídeo, ele é fãzaço dos Beatles, fez um roteiro incrível, cara. Então, assim, é muito triste, cara. O meu vídeo da Copa do Mundo é um vídeo de 2h30. Nossa, é um documentário. Um documentário que mostra o Brasil em todas as Copas do Mundo, contando o contexto histórico da Copa, sabe? As polêmicas que rolaram, os comerciais, quem ganhava, quem perdia, contando tudo. 2h30 de vídeo. Um vídeo incrível para qualquer pessoa que quisesse saber a história da seleção brasileira, que a gente lançou na época da Copa do Mundo, que a FIFA simplesmente tirou e pediu 400 mil reais é quanto que ia custar. A gente fez as contas depois, porque eles falaram isso daqui por insert, e a gente eu fui ainda ingênuo, achando que eles iam permitir só porque eu fiz questão de colocar o link do canal da FIFA em todos os inserts. Entendi. Nada, caiu. Um abraço, tchau, tchau. Um comentário de 2h30 jogado no lixo. Que soluções você pensou pra contornar isso? Não tem solução? No caso da FIFA, o que eu vou fazer? Não do caso da FIFA em si, mas pagar? Do caso do YouTube desmonetizando, tá ligado? É a solução, cara. Como que você monetiza esses conteúdos? A solução que eu tenho agora é produzir algo 100% original. O problema é que é caro. Esse sempre foi o meu dilema no YouTube, sabe? Tipo assim, eu não tenho como eu criar um produto em massa, como o Felipe Neto faz, como muitos youtubers fazem, porque primeiro que eu já joguei a barra lá pra cima ao criar conteúdos muito trabalhosos, com muita edição, com um cuidado muito grande, com trilha sonora e o caramba, tudo pensado assim. Eu acostumei minha audiência muito mal. Isso é verdade. Pois acostumou mal com... então agora, por exemplo, eu tô fazendo agora conteúdo original, mas sai caro pra caramba. Você tem que achar animador, tem que achar ilustrador. E essa galera custa caro. Achar gente boa, gente talentosa, gente boa, custa caro. E é o que vale. Eu era animador, eu não posso ser hipócrita de cuspir na minha própria profissão, sabe? Então eu tenho que valorizar o trabalho, então eu tenho que gastar dinheiro. O Nostalgia Ciência, eu gastava quase 30 pau, velho, por episódio. Porque o rapaz de design, de animação que eu contratei era um cara muito bom, mas é um cara muito caro. Tinha que aparecer uns investidores nessa porra. Então, mas aí eu sempre fui meio ruim nessa parte, sabe? De fazer... Eu também sou ruim. É por isso que... E às vezes eu sou muito chato com publicidade, eu não gosto de colocar qualquer coisa no meu canal, coisa que eu não acredito, coisa que eu falo, não, vai intrometer, vai quebrar o raciocínio, não. E vai às vezes atrapalha o desempenho, porque faz com que você não consiga chegar no final do vídeo divulgando da maneira certa o like, o compartilhamento. Você tem que falar de uma marca, cai a retenção, afeta o vídeo isso. A galera não percebe, mas afeta. E eu não gosto. Então a minha estratégia agora vai ser ativar o clube de canais, né, no meu canal. Ah, isso é bom, né? Porque aí você, mesmo se não monetizar, você ainda ganha. Aí eu não dependo mais, eu fico só dependente da minha audiência. O foda disso é que eu penso, o que a gente entrega pra esses caras, tá ligado? E pra valer eu vou ter alguma... Mas o grande discurso meu, no final das contas, vai ser tipo, pô... Quer conteúdo? Você vai pagar pelo meu conteúdo. Eu vou dar algumas coisas a mais, vou dar roteiro do vídeo, acesso antecipado, algumas coisinhas. A gente tem um Apoia-se aqui, que é basicamente isso. Os caras não ganham nada. Eles só ajudam a gente a continuar existindo. Porque é isso, porque eu sinto que tem um valor no meu trabalho, sabe? E ele custa... Se ele não custasse, mas ele custa caro. E se eu quero fazer coisas 100% originais e coisas legais, eu preciso de financiamento. Quando tu faz 100% original lá, o AdSense pelo menos dá uma moral? Ah, cara, mas nunca chega nem perto do que eu gastei com o vídeo, sabe? Vai dar um CPM mais alto? Porque seria justo. Eu não faço a menor ideia, eu não acompanho mais isso. Eu só via que não dava mais dinheiro nenhum. Recentemente não tá dando mais grana nenhuma, porque eu também parei de fazer os vídeos. Vou voltar agora que eu acabei a série, eu vou voltar com os vídeos, então... Qual é a dilema que tá pensando nessa volta aí? Oi? Todo dia, toda semana? Não, imagina, eu quero pelo menos tentar, tipo, 3 vídeos por mês. Legal. Eu vou voltar a fazer o Histórias Nostálgicas, que é o que eu contava histórias com animação no meio. Aí eu vou chamar convidados, eu chamei o Rafael Portugal pra fazer o primeiro, onde eu vou chamar o convidado pra contar uma história engraçada e a gente vai animar aquela história, transformar ela em uma animação. E a retrospectiva, enfim, tem projetos, eu tenho um projeto que eu tô fazendo agora, que ele é totalmente animado,
que ele é só, ele é como se fosse um In a Nutshell, vocês devem conhecer o In a Claro, Nutshell. claro. Ele é nessa pegada, assim, ele é todo animado. Conheço, sou fã pra caralho. Eu inclusive. também. O Nostalgia pra Ciência caralho. era bem baseado no In a Nutshell. Mas aí agora eu quis fazer um que é totalmente animado. O estilo é diferente do traço, quis fazer um traço diferente. Uhum. Você já viu quantas pessoas tem apoiando o In a Nutshell? No Mil- final do milhares. episódio, tipo, dezenas de segundos. Eles se mostrando- bancam só dessa É. forma, porque assim, pra você produzir aquele nível de animação, galera, o nível de animação do Nutshell é uma coisa. É porque são os caras que são os designers. Ele começou assim, né? Eram designers, animadores fodas. Falaram, vamos fazer um canal assim. E aí eram os caras foda fazendo um bagulho foda. Se você vai contratar uma galera daquela maluco, você gasta uma grana que você não. Então, aquele canal só existe por causa disso. E é lógico, eles foram crescendo, conseguiram apoiadores suficientes para também Tem uma equipe. criar uma equipe gigantesca que se né, Eles têm uma acaba se equipe pagando. gigantesca hoje em dia? Ah, eles têm uma equipe bem grande, cara. Acho que é coisa de uns 5, 6 caras ali trampando. Quantas pessoas trabalharam no seu especial da Netflix? Especial, tô falando com comediante. Não faço a menor ideia. É muita gente, cara, porque se for pegar desde a galera que tava no set de gravação contra a rega, luz, cenário, direção de arte, direção de fotografia. Isso é tudo assistente de contigo, isso é direção. um problema seu. É isso? Assim que funciona? Não, assim, eles me contrataram pra entregar uma série. Então. Ser produtor, você é o produtor executivo. Eu sou o showrunner do Aham. bagulho. Então, tipo assim, além de ser um dos personagens, além de ser o roteirista, além de ser também um dos atores, né, o apresentador do negócio, além de também trabalhar na edição. Então, mas eu fiquei por trás de tudo. E o processo, ele funciona basicamente da seguinte forma: eu achei uma produtora para cuidar de várias outras etapas, e enquanto outras etapas eu fui escolhendo a minha equipe. O que eu percebi que foi um erro contratar uma produtora, que da próxima vez eu tenho que fechar minha equipe por conta, é muito melhor. Porque você já vai direto na fonte, é muito mais certeiro, entendeu? Eu tive vários problemas com a Pra produtora. rifações, essas coisas. De tipo, deixar coisas na mão de uma galera que você sabe que não tem o mesmo olhar que você, não tem o mesmo carinho que você. E eu acabar tendo que assumir essas tarefas, porque eu falei, eu vou ter que ir atrás de uma galera que faz isso de uma forma melhor. E isso foi um problema. A série inicialmente era pra ter sido entregue em agosto de 2019. A gente tá entregando em agosto de 2020. 1 ano de atraso, cara. E foi justamente por isso, porque ela foi. Eu recebia, no início a gente foi pra um estilo de animação, aí eu recebia e falava, cara, não tá muito infantil. Eu falei, não tá um negócio muito. É isso que eu ia te perguntar em seguida. É um troço muito infantil, não é? Não é infantil. Essa foi a minha preocupação. Foi não deixar o negócio infantilizado demais. Os personagens, eles existem como condutores mesmo do negócio. Tem uma piadinha ali que o alívio cômico, né, do Bubarim, do Betinho, e a gente colocou esse alívio cômico justamente pra quebrar a densidade do conteúdo, né? E a gente tem ali, a gente trata de assuntos muito densos, tipo, principalmente, por exemplo, quando a gente fala da peste, um dos episódios sobre a peste, você tá falando de uma pandemia que matou de 20 a 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Então você tem que tratar esse assunto com uma delicadeza ali, com cuidado, com um toque. Então, eventualmente fica muito tenso, aí você precisa ter uma quebra, sabe? Porque você tá falando muito de morte, opa, vamos dar uma quebra, vamos fazer uma brincadeirinha ali no roteiro pra ajudar a quebrar um pouco essa densidade. Tá certo, entendi. Caralho, deve dar um trabalho filha da puta. Ah, sim, eu nunca faria algo Nossa, assim. cara, é muito trabalhoso, Só de mas... tu falar, eu tô cansado. O Netflix foi da hora com você quando você atrasou? Oi? Não, eles foram super compreensivos porque eles entenderam que eu tava fazendo isso pela qualidade. Entendeu? Eu não queria... Eu sabia que uma coisa que a gente entende quando a gente tá na internet, quando a gente produz conteúdo pra internet, é que o cara, quando ele cai no seu vídeo, ele não sabe se você fez ele em 2 dias ou em 2 anos. Ele não faz a menor ideia, pra ele não importa. Não importa, por que vai importar pro cara que você gastou 2 anos pra fazer aquilo? Ele quer que seja bom. Então ele não importa. Essa é a questão. Então eu sabia que se eu ruxasse e me apressasse pra entregar um conteúdo que eu não acreditava ser o melhor que eu poderia fazer, a audiência ia avaliar aquilo. E é o que ia ficar pro final pra audiência. O que eu entreguei. Então é melhor eu gastar mais tempo e atrasar e entregar um conteúdo melhor, porque toda a bronca que eu vou tomar da Netflix no final vai ter valido a pena, porque as pessoas vão gostar. E assim, eu acho que, já tá chegando, né, pertinho aí, dia 4 de agosto. Parece que tá indo bem o trailer na plataforma, dentro da plataforma. Achei que foi muito bom o anúncio da série, deu uma puta repercussão. Então a Netflix está super feliz com isso também, e estão fazendo um trabalho muito legal de divulgação.
E eu acho que é isso, acho que agora é esperar, estrear, eu tenho certeza que vai dar boa, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. É uma série que, sabe, que foi feita pra ensinar de uma forma divertida. E é um conteúdo brasileiro, sabe? Que tem cara de coisa gringa. Quem assistir vai perceber que tem cara de conteúdo gringo. Eu acho que vocês entendem quando eu quero dizer isso. Sim. Ele tem um cuidado de produção. Sabe, por mais que a gente jamais vai ter um orçamento de um Cosmos, né? E nem queremos ser, mas... Queremos no futuro. No quem futuro, sabe, com uma segunda temporada, talvez a gente possa ter um orçamento maior para fazer uma coisa melhor ainda. Eu quero sempre evoluir. E a ideia é sempre trazer entretenimento e educação de uma forma E divertida. tu tem ideia pra onde tu poderia melhorar se tu tivesse mais orçamento? Nossa, claro. Você pode melhorar na animação, de contratar um puta estúdio foda de animação, sabe? Para que vai fazer uma animação primorosa, linda, sabe? Cara, como eu fui chato pra lettering nessa série. A parte de lettering, que são as coisas escritas na tela que vão aparecer pra ajudar a passar a deixar alguma informação mais clara. Então eu fui muito chato com o lettering. Nossa, como a gente patinou pra achar o lettering mais bonito, mais elegante. Então numa segunda temporada, pô, eu investiria num puta estúdio de animação, sabe? Pra fazer as animações que tem na série, assim, um puta estúdio de VFX. Pra fazer umas imagens foda de VFX, sabe? Gastar muito com viagem, poder ir para uns lugares, ir para um lançamento de foguete, sabe? Para falar sobre algum tema que tem a ver com essa parte, falar de viagem espacial, de Marte, sabe? Poder investir nesse sentido, sabe? Nas externas, a gente já viajou bastante nessa série, fomos em vários lugares muito legais, mas dá para melhorar sempre. Tu foi no Triângulo das Bermudas? Eu fui na Ilha de Bermudas, cara. Fui pra Ilha de Bermudas. O que é a Ilha de Bermudas? Então, o Triângulo das Bermudas, ele é... Puta que pariu, ele é uma chegamos região. lá. Era aí que eu queria chegar. Ele é uma região, né? Ele é uma região do Atlântico ali que você tem uma ponta tá na Flórida, a outra tá em San Juan, no México, e a outra tá nas Ilhas Bermudas, que é uma ilha, uma província da Inglaterra, cara. É uma ilha inglesa. É uma ilha inglesa e acho que tem cerca de 60 mil habitantes, cara. Caralho, É grande, não é pequena não. As Ilhas Bermudas são é muito louco, cara. Tem uns hotéis da hora lá, então. Vários, pô, muito legal. Pô, eu fui quero ir, né? Quero ir. eu fui pra Bermudas, cara, pra falar de Da hora. Triângulo das Você levou Bermudas. calça? Alô, Flow Poop. Eu quase morri na viagem pra Flórida. Eu fui pra um santuário de lobos, né? Porque um dos episódios é pra explicar a origem dos cachorros. E aí eu fui pra um santuário de lobos na Flórida. E foi era uma legal porque assim, era uns lobo mesmo, cara, lobo cinzento, DNA de lobo. O bicho é gigante. E eu queria falar com eles na tela, tipo, Mas gigante, quão gigante? mano, cara, tipo, se você deixar o bicho em pé, ele é maior que eu, saca? Caralho! O bicho é enorme, saca? E aí você tá, e assim, Acho que eu nunca vi um lobo assim. é muito louco. nunca Eu falei, vi um lobo, e eu né? queria que eles estivessem do meu lado. Eu falei assim, não, eu preciso gravar com eles do meu lado. E aí você tinha, no santuário, tinha alguns que eram mais dóceis, que eu consegui gravar. Como eu fazia pra ter eles no quadro? O pessoal dava coração de galinha pra mim, pra colocar na mão. Eu ficava com vários coração de galinha na mão. E aí eu ia traindo o lobo assim pro enquadramento, né, pro quadro. Aí eu